Meus queridos, nobres pessoas que me ouvem, irmãos e irmãs em Cristo, vou reler 2 Pedro, capítulo 2, versículos 17 a 22, exatamente para vocês entenderem o que eu vou falar. E essa figura histórica no qual eu vou me referir. É assim o texto que fala: esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Nobres pessoas, essa passagem de 2 Pedro, capítulo 17, o capítulo 2, a partir do versículo 17 ao 22, é atualíssima. E qual foi a figura histórica que verdadeiramente seguiu exatamente este contexto bíblico e por onde passou a ideia dele, deixou um grau e um caos de destruição? Preste atenção. Essa pessoa foi Karl Marx. Karl Marx, que era exatamente um judeu, cujos pais se converteram ao Evangelho, e ainda um pouco de sua mocidade, ele disse que iria ser um bom seguidor cristão. De repente, este rapaz, acontece exatamente o que está descrito neste texto. Como é o nome da irmã? Por quê? Porque ele desvia-se do Evangelho. E aí ele fomenta exatamente uma ideologia que é a ideologia mais destrutiva de todos os tempos. E aí, o que é que nós temos? O cumprimento desta Como é o nome palavra. dele? Reconciliação e libertação. E como é que a gente sente esse tipo de coisa? A partir daí, meus nomes, é que vemos verdadeiramente, Como? quando vamos analisar as ideias de Karl Marx, vemos o nível, o grau e o caos de destruição. Vemos, primeiro, exatamente em 1917, a tomada dos comunistas do poder. O que é que eles fizeram? Destruíram tudo aquilo que se chama Cristo. Queira dentro, misturaram o cristianismo sociológico com o cristianismo verdadeiro, acharam que tudo é a mesma coisa e destruíram. Milhares de igrejas destruídas, queira de ortodoxos, católicos, evangélicos, e o massacre comendo solto, não só contra cristãos, mas todo aquele que se opunha ao Estado. E não tem maior... Imagine,
recompensa, nem maior Depois, esforço que a oração, o que é que nós né? temos? Não adianta a gente bater A de frente, era a das gente ideologias tentar, totalitárias é apenas orar. com Orar sem Mussolini, pensar, né? 1922, e Adolf Hitler, em Quando a gente 1933. menos esperar, O que quando a eles gente comentam e menos esperar, que tem ele a ver retorna, eles então, com ele Karl retorna. Marx? Ele São pode ser ideologias amanhã, pode ser daqui a uma marxistas, hora. O em Senhor que vai dar o um cutucão Estado nele e ele vai toma trazer conta para da vida da população. Ah! E por que eles têm ideias marxistas? Você poderia me perguntar. Oh, Jesus. Num livro de Marx chamado A Questão Glória a Judaica, Deus, e a gente nunca pode ele desistir, né? coloca exatamente Deus que surpreende, né? o Ele vai dormir Estado, de um ele jeito que comanda amanhece, o que o cidadão tem que renovado, pensar. né? E O a mulher Estado dele tem tá que ser orando, a ateu. senhora tá orando, O cidadão já é tem um que se grande- submeter ao Estado. Isso já vai dar Ou grande seja, vitória, uma viu? ditadura. Continue E na mais, lista, viu? ele proclama dentro Muito desse bem. livro a Jesus destruição abençoe de toda senhora, a ele, forma a de esposa valor dele, judaico-cristão. viu? Continue firme, viu? Tudo. Não pode haver nem judaísmo e nem cristianismo. Glória a Deus. Por isso que a questão judaica, dentro da linguagem É porque nazista, sempre tem uma era palavra que a gente sobre tá o precisando, que a extermínio palavra é a dos nossa vida judeus. espiritual, né? O que Uma palavra acontece que move, né? dentro desse contexto? Amém. O que acontece dentro desse contexto, meus Deus queridos? abençoe, viu? Veja como a pessoa que conhece ao Senhor Jesus Cristo e consegue ter um nível de caos e destruição tremendo. E agora, o que aconteceu? Ah, mas irmão, você fica falando de passado, União Soviética não existe mais, nazismo não existe mais, o fascismo de Mussolini não existe mais. É aí que se engana. Como Estado não existe mais, mas como ideologia maligna e devastadora continua. E você queira imaginar como essas pessoas rejeitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Inclusive, distorcendo, dizendo que Jesus era revolucionário. Revolucionário, não. Senhor e Salvador. Porque quando eles colocam como revolucionário, aí o pessoal já acha que cristianismo e marxismo podem conviver. Não. São mutuamente excludentes. Deus não entrega sua glória a ninguém, nem a Marx, nem a Lenin, nem a Stalin, nem a Hitler, nem a Mussolini, nem a qualquer um. A glória é única e exclusivamente do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, como é que o marxismo ele se manifesta? O marxismo, ele se manifesta de várias formas. Inclusive, com a pretensa exposição de arte que um certo banco colocou, que simplesmente faz apologia à pedofilia. E que gerou protestos verdadeiramente violentos dentro de um contexto da crítica. Não saíram quebrando, como fazem exatamente os seguidores de Marx. Mas criticaram duramente porque não eram obras de arte. Era apologia à pedofilia pelas várias cenas imorais dentro de quadros. E aí, meus queridos, o que é que nós temos que fazer? Não temos que ficar calados. Temos que, sim, proclamar o Evangelho de Cristo. Sim, temos que dizer que é verdadeiramente pecado, que é uma coisa que vai estuprar a mente das crianças. Infelizmente, com o objetivo deles querendo estuprar os corpos. Pedofilia continua sendo crime aqui no Brasil. Mas todo um esquema e sistema de mídia, de parte da mídia, quer empurrar
goela abaixo toda a forma de anticristianismo existente. Não é apenas a pedofilia. Todo tipo de perversão sexual querem empurrar para dentro da mente de todos os seres humanos. Por isso é que o versículo 19, ele é emblemático dentro desse contexto. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Olhe só. E aí, realmente, dentro desse contexto, eles não prometem tanta liberdade. O marxismo prometeu liberdade. O que conseguiu? Conseguiu apenas promover um massacre hediondo de mais de 130 milhões de pessoas só no século XX. E, detalhe, pode ser ainda mais porque, segundo alguns historiadores, não há dados verdadeiramente oficiais. O que eles pegam são casos que eles verdadeiramente sabem, fora os outros casos que, obviamente, essas nações marxistas, elas escondem. O que está acontecendo? Entre outras nações, não tem liberdade para louvar a Cristo, querem destruir tudo. Na China, meu Deus, só o Senhor para ter misericórdia. O governo é o mesmo que permite a construção de um templo. Tranquilo. Mas, se o governo, por algum sopro de Satanás no ouvido, dizer que tem que derrubar aquela igreja, não querem nem saber. O governo vai com máquinas e derrubam a igreja, como já aconteceu. Inclusive, aí tem na internet a derrubada de uma igreja cristã, na China. Vindo com máquinas, os irmãos chorando. A verdadeira ideologia do anticristo. Marx realmente foi o João Batista às avessas. E mais, o que é que nós podemos dizer acerca disso? Que só o Senhor para ter misericórdia desta nação. Oh, como precisamos orar, meus queridos. Como precisamos fazer com que o Evangelho ele alcance cada vez mais pessoas. O que será que a gente está fazendo? A gente acha que pega, tá tudo bem, eu ir para a igreja, pai, só. E o que nós estamos fazendo como pessoas, como seres humanos? O que nós estamos fazendo para promover o Evangelho exatamente para que as pessoas não fiquem nesse engano? O grande desviado, Karl Marx, conseguiu estragar com a ideologia dele instrumentalizada por ditadores cruéis, em apenas um século, matar mais de 130 milhões de pessoas. E deixar até a metade do planeta sob uma brutal e cruel ditadura anticristã. E o que é que nós temos feito? Temos orado pelos irmãos lá na China? Temos orado pelos irmãos em Cuba? Temos orado pelos irmãos na Venezuela? Temos verdadeiramente, pelo menos, dado uma palavra de incentivo, de coragem, a dizer: lutem pelo amor a Cristo que vocês têm? É uma coisa muito séria. Pela graça que há em Cristo Jesus, essa praga não chegou até aqui. Tentam, de uma forma ou de outra, colocando exposições obscenas, tentando doutrinar crianças para conseguirem capitalizá-las para esta forma satânica de marxismo. E aí, meus queridos? Partido dizendo que
expressão de liberdade e de diversidade. Uma coisa que estupra a cabeça da criança. A criança não está preparada realmente para receber e para saber o que é realmente sexualidade, mas não querem nem saber, querem empurrar. Não só o falar de sexo, mas falar de sexo de maneira pervertida. Isto é mais grave, isto é mais sério. Portanto, meus queridos, devemos orar para que Cristo possa ter misericórdia da nossa nação. Quando Marx ele morre, infelizmente, ele não tomou a mesma decisão de um outro pensador, o chamado pai do existencialismo, chamado Jean-Paul Sartre. Ele abraçou o ateísmo e toda a sua ideologia. Mas o seu avô, sim, o seu avô, crente, havia falado para ele, desde a tenra infância, acerca da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Ele mesmo descreveu que, na medida em que o tempo passava e ele lutava contra essa influência de cristianismo, ele se sentia cada vez mais longe de Deus. E virou o mentiroso costumais. Para você ter uma ideia do que é existencialismo, preste atenção numa coisa. É resumido até, inclusive, numa frase hedionda. Essa frase: dar carona a uma pessoa num dia de chuva é a mesma coisa que atropelar uma pessoa em dia de chuva. E entre uma frase ou outra como essa, ele já foi acionado até na justiça francesa. Ele é francês, claro, acerca desse tipo de ideia. Mas preste atenção numa coisa. Oh, meu querido, é isso que é maravilhoso em Jesus. Mais cedo ou mais tarde, ele vem, ele chega, ele chama. E aí, você, amigo, amiga que ouve, você só vai ter duas chances, duas escolhas, melhor dizendo. Ou aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua existência, ou simplesmente, sabe o que acontece? Você, depois que morrer, vai para o inferno. Marx, ele preferiu o caminho do inferno. Não se arrependeu. Não se voltou para Cristo. Jean-Paul Sartre, por outro lado, estava no seu leito de morte. Ele começou a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. E ele se rendeu aos pés de Jesus. E se rendendo aos pés de Jesus, ele se reconciliando com o Senhor, ele partiu desta terra para estar com Cristo na glória. A pergunta para você nessa noite é: qual caminho você quer tomar? O caminho de você achar que todo o tipo de palavra jactanciosa de vaidade, paixões carnais, libertinagem é uma coisa normal? É uma coisa normal incitar as pessoas ao erro? Ou você reconhecer
que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e vida eterna, arrepender-se e crer no Evangelho. O problema é que verdadeiramente, e quando eu vejo determinadas pessoas manifestando opiniões em favor de pedofilia, inclusive iradas e rotulando, me faz lembrar a palavra de Jesus, que verdadeiramente diz: o mal procede do coração do homem. E por quê? Porque exatamente o que Jesus também falou, que sai da boca, ok? É porque está no coração. Parafraseando um pouco. E a partir daí, o que é que nós temos? Você, nobre amigo, você, irmão em Cristo, o que você tem feito para combater esse tipo de coisa, de esbórnia? Você tem ficado calado? Você tem se omitido? Martin Luther King, um grande pastor e tem um doutorado, ele disse o seguinte: eu não temo o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E por outro lado, você, amigo, que não aceitou Jesus Cristo ainda, você vai verdadeiramente continuar nessa autoindulgência, achando que a vida é apenas viver por viver, inclusive abraçando uma frase de Jean-Paul Sartre? Sartre aceitou a Jesus Cristo no seu leito de morte, coisa que Karl Marx não fez. Ambos eram desviados do Evangelho. Pelo menos Sartre, ele reconheceu que verdadeiramente aquilo que ele falava estava errado. Arrependeu-se, creu no Evangelho, morreu em Cristo. E você, querido? E você, nobre pessoa? Você quer fazer exatamente isso? Telefone agora para os números que já foram ditos. Coloque os números de novo, por favor, nobre Paulo. Porque verdadeiramente Jesus quer transformar a sua vida. Você está arrependido? Jesus quer transformar você. E aí você tem que dar o segundo passo: crer no Evangelho. Creia. Creia que o Senhor Jesus Cristo, Ele pode transformar a sua vida. O vazio, o caos e a dor que está em você, queira por uma ideologia anticristã como o marxismo, ou queira por uma decisão própria ou algum outro imperativo motivacional, não importa, Jesus, Ele quer transformar você num outro homem. O marxismo e suas vertentes tentaram transformar as suas sociedades. E me faz lembrar, inclusive, a palavra de um ex-comunista que disse: esta noite, Jesus Cristo fez em meu coração o que mais de não sei quantos anos de marxismo não puderam fazer. Realmente me transformar num novo homem. Venha para Cristo.